proposta e está estudando a proposta. E o que eu acho muito difícil do Santos dizer não para 22 milhões de reais pelo Bruno Henrique. Se ele vai conseguir trazer alguém à altura, acho muito difícil também. Até porque esse dinheiro é aquele dinheiro que entra e faz assim, né? Vai pelo ralo, porque já tem um monte de coisa, tem um monte de coisa para pagar. É uma posição difícil de opção no futebol brasileiro. Mas eu acho que também o Santos vive uma situação de um maior contraste que pode ter no futebol brasileiro no momento. Contratou o Sampaoli, quer dizer, contratou uma marca. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que se esperar do Santos em 2019? É o time que, em 2018, teve uma boa arrancada com o Cuca e depois desabou. Não garantiu vaga na Libertadores. Então, o 2019 do Santos não é um ano de tanta expectativa assim. O que seria bom para o Sampaoli. Sim, mas o Sampaoli também chega né, com a marca que ele tem, com o nome que ele tem, a gente imagina, chega para ser comandante de um time que está no topo, que está disputando competições mais alto nível. Só que o Santos não é isso para 2019. Mas ele sabe que não é isso. Ele só não quer perder peças. Essa ida e vinda... Mas se ele avaliar bem essa questão do Bruno Henrique, ele vai entender. Mas essa saída com esse valor é quase que inevitável. Mas o valor na mão dele, para o cargo dele, não resolve muito, resolve para o Pérez. Ele quer ter um cara de escape ali, de velocidade, para o time dele funcionar. Como é que você vai cobrar do Sampaoli esse futebol bonito, reinventar o futebol brasileiro? No meio do ano. O Rodrigo está perdido já. Ele já sabe, ele assume sabendo que do meio do ano para frente não tem mais Rodrigo. Como é que eu monto o time com o Rodrigo? Não, você monta com ele. Você usa o jogador até onde você consegue. Sabe por quê também? Porque eu acho que, diante do que o Santos tem para a temporada, conquistar um paulista... já vai ser maravilhoso. Mas aí, a pergunta é... Joga tudo no mesmo semestre. Monta o time com o Rodrigo. O Rodrigo passa a ser a principal peça do meu elenco, do meu time. Aí ele vai embora. Porque ele tem característica e tem qualidade para se transformar no principal jogador. Aí no meio do ano... Tchau, Rodrigo. Um abraço. Aí eu tenho que refazer de novo. Tenho que encontrar um jogador. Era o Flamengo. Diante do que o Santos tem, conquistar um campeonato estadual... é uma coisa gigantesca para o Santos. Sim. Então, que jogue mesmo em função do Rodrigo. Sim. Segundo semestre é ter bom desempenho no Brasileiro, um desempenho regular. Mas se eu conquistar um estadual, para o que o Santos tem, é maravilhoso. E o segundo semestre a gente nem sabe como é que vai ser o Santos, dependendo do que acontecer. A gente não sabe como será agora. Quem é que põe a mão no fogo pelo primeiro time que o Sampaoli vai botar? O Eduardo Gouveia, aqui, um fã de esporte, continue menosprezando o Santos. Não é menosprezando, é vendo o que está acontecendo. Menosprezando, é a realidade. Analisando o melhor e o pior dos mundos. Qual é o melhor dos mundos? Manter o Santos de hoje e reforçar com um grande centroavante. Qual é o pior dos mundos? Perder pelo menos 5 jogadores em posições diversas. Isso não é questão de menosprezar. Isso é questão de analisar uma possibilidade muito forte do que está acontecendo. Você me desculpa. Dodô é a Sampdoria, né? A gente não sabe também, porque além do Santos tem outros clubes interessados aqui no futebol. O Flamengo, que tem problemas na lateral esquerda. O Dodô foi muito bem. Então você já tem aí o Vitor Ferraz, os seus dois laterais. O Vitor Ferraz parece que tem uma oferta do São Paulo de 5 milhões mais um jogador. Então aí você já viu, o Vitor Ferraz tem quantos anos? 32 anos? 32 já. Você ainda lucra e pode trazer um jogador. No meio campo, o Alisson, não sei se o Alisson vai conseguir jogar com o Sampaoli, porque o Sampaoli gosta de jogador que jogue. Tinha o baixinho do Chile, como é que chamava? Que foi até para a Inter de Milão, que também era um cara que pegava bem, marcação forte e tal, mas que tinha velocidade no passe. O Alisson não tem essa característica. Quem que vai montar? O Renatinho já não joga mais. Não. Tem o Pituca no meio-campo. A base. A gente está falando, já que os torcedores... Acho que vai ter o Carlos Sanches, vai ser o grande protagonista desse elenco. Sim, de novo. Talvez ele até recue o Sanches. O Douglas está perguntando, vocês não acham que a base do Santos pode resolver esse problema, já que é uma base que brota bons jogadores? Como sempre. Historicamente, né? Imagina se por acaso não existisse uma base boa do Santos. O que é que ia acontecer com o Santos? Lembra daquela debandada também que teve no Santos na época do Aranha, do Arouca também, que era todo mundo colocando o Santos na justiça e indo embora, porque ninguém queria ficar no Santos porque estava devendo o salário. E aí o Santos conseguiu se organizar e fez um bom campeonato. Acho que naquele campeonato foi vice-campeão, ou o terceiro ou quarto lugar, mas ficou bem, foi para Libertadores. É isso que o Santos tem se baseado há muitos anos, na base. Mas não dá para ficar desse jeito. O Sampaoli avaliou a base e gostou. Na base. Sim. E se não vier um centroavante, o Yuri Alberto é o primeiro da fila. Belo nome, inclusive, né? Yuri Alberto, eu sou seu pai.
Parece Alberto. uma novela mexicana. Yuri Alberto. Não, parece um personagem de Ele é seu irmão, ela é sua irmã, né? Alberto Roberto. O Caveirinha, ele já tá até montando o Bruno Henrique no Fla. O Bruno Henrique vai cair como uma luva na esquerda, colocaria o Vitinho no meio, tanto o Uribe quanto o Gabigol vai cansar de fazer O vovô gols. da Gávea não apareceu aí, não? Nunca mais. Ainda não, nunca mais não. Até ele tá fora, hein? Deve estar na praia. Não, porque ele aparece às 2h, ainda não chegou. Então tá bom. Então é isso, esse é o problema. E tem muita gente desejando feliz 2019 para vocês, tá? Olha, Sério? a gente... Por quê? É mesmo? Estão desejando mesmo? Tem uma menina até, deixa eu ver o nome dela aqui. Sério mesmo? Não, mas tá. Foi Cadê esporte o do nome? Bebê Cadê a fã? Debate, tá A dizendo? Jennifer tá dizendo um feliz ano novo para todo mundo que o Mauro César bloqueou este ano. Será que ela Nossa, foi bloqueada? é uma nação. Eu acho que ela foi bloqueada, ela colocou Mauro César sem o É arroba. praticamente Uma nação. desejar Feliz Ano Novo para todo chinês. Pela É quantidade? uma China, a verdadeira China. Olha que Você já sabe- é ano novo, né? Você sabe que... Isso é o nome já é do ano lugar, novo, uma ilha né? na Oceania. Vocês já É o deram lugar com feliz a ano hora novo mais pro adiantada Tseng? do planeta. 8 da manhã, horário de Brasília, era meia-noite já lá. Já Nossa, tinha... 16 horas. Você sabe Só que porque também tá na hora de verão, só na 17. um entre Você dá um cinco... passo e está no dia seguinte. Um em 5 habitantes do mundo foi bloqueado pelo Mauro César. Acho que aumentou já, acho que foi para 2 já. A proporção é maior. Eu acho que ela tá nesse meio, tipo, ela tá desejando certamente. para ela mesma. Mas se ela foi bloqueada, ela fez por merecer. Alguma coisa... eu queria tem. falar isso, tudo não. que você falou, gente. Alguma Tem coisa todo tem. esse folclore, mas o Mauro também não bloqueia assim, do graça. nada. É. Então, Jennifer, você Diga, fez- Jennifer, o que foi que Alguma você coisa fez? você fez também, viu? Deixar Jennifer claro Isabel, isso. deixa eu ver aqui se é a Jennifer Isabel, deixa eu ver se ela torce aqui. Mostra aqui para quem... Ela é politicamente incorreta. Então Isso já explica um bocado de coisa É. também. Ela é estudante de Direito, apaixonada por futebol. Então, alguma Muito coisa ela bem. fez. Inocente a Admiradora do Jennifer futebol não é, não. argentino. Deve ter falado mal do Racing. Pode ser, Vocês não é acham? uma possibilidade. Né? Mas inocente certamente não é. É. Depois você Mauro fale, bloqueou viu, já a Jennifer? China, Estuda direito, Mas depois ela se defende. sempre com Indo sensatez. para um outro país, né? Olha, eu A quero China já falar acabou. sobre... Agora já está indo para a Coreia do Norte. Ou para a Índia, né? Eu quero A falar Índia, sobre a Índia é um Rodrigo... bom nome. Adivinha de quem eu quero falar? Eu quero falar do Rodrigo Caio. Mas segura, eu quero mostrar os sons de esportes antes aqui. A nossa hashtag BB Debate, o Lucas Vieira da Silva dizendo que o Bruno Henrique no Não, Flamengo não. é um Marlos Moreno Não, 2.0. não. Nossa. Bem Douglas de Souza, calma, eu ainda acredito no Marlos Moreno. O Douglas de Souza não, está você dizendo, acredita tenho nele? medo de o Bruno eu no Henrique Papai ser o Noel. novo Vitinho. Muito dinheiro e rende pouco, vale mais a pena contratar Não, o Wagner Love. Não. O Wagner Love. vamos Estão falar selecionando muito bem do esses Wagner Love. tweets aí hoje. E aí, ó, o Caveirinha Flá que eu tava falando, que ele já tava imaginando o Bruno Henrique Mas no Flamengo. eu acredito ainda no Vitinho, sinceramente. Então, eu também, esse negócio aí vai ser como o Vitinho. O Vitinho é muito pouco ainda, dá pra analisar um pouco, dá pra analisar Acho que é 2019 porque inteiro. Eu entendo também a ansiedade da análise do Vitinho Mas calma. pelos valores Sim. envolvidos. 45 Mas eu acho que ele é um jogador muito bom e tem o potencial para 2019 ser realmente protagonista no Flamengo. Acho que a ansiedade foi muito por conta dos valores da contratação, que foi a maior da história do Flamengo. Então, é bem inevitável. E a forma como colocaram, né? O Também. Salvador da Pátria, Também. apresentação no Maracanã lotado e tal. Isso acabou elevando um pouco mais. E o Vitinho chegou, tinha que se adaptar, dependendo do posicionamento também, teve dificuldades. Vamos esperar. E Bom também jogador. discordo com toda a educação do Fantasy. Pode ser que é dia 31 de dezembro, mas o Bruno Henrique está bem acima do Marlos Moreno. O Marlos Até Moreno porque surgiu não. muito bem lá na Colômbia, depois foi mal na Europa. E no Flamengo virou um que nem tá jejum de mais lá, ataque. né? Nem tá mais, saiu. Não, sim, Saiu mas você junto com o comparou com o Giovani. Marlos Moreno, eu acho que o Bruno Henrique já tem uma carreira... O que, repito, em 2018 ele foi mal, mas 2017 o Bruno Henrique foi espetacular. bom. Marlos o Bruno Henrique Moreno- teve muitos problemas aí, principalmente com a lesão no olho, que é uma coisa muito delicada. Foi muito Se sério ele resolve mesmo. isso, ele e repete um padrão de 2017, é uma contratação sensacional. Marlos Moreno foi testado e reprovado já. Um jogador que ficou 2 anos Fez sem um fazer gol miraculoso aí na Teve reta final. chance, porque naquela faixa do campo ali, ninguém pode reclamar de não ter tido chance no Flamengo. Estava pedindo alguém ali, tanto ele quanto o Giovani, já são jogadores testados e reprovados. Bruno Henrique é um jogador com muito potencial. E na época eu até gostei quando o Flamengo apostou no Marlos Moreno.
pelo que tinha desempenhado no início da carreira. Então, dele, era uma aposta. Era uma aposta, né? legal. Era uma tentativa de retomada. Não deu certo. Deu certo, paciência, vamos para outra, né? Eu acredito muito ainda no Vitinho. Talvez eu não teria pago o valor que o Flamengo pagou, mas eu acredito muito no jogador ainda. Vamos esperar um ano inteiro, uma temporada inteira aqui no Brasil. Vamos ver como é que ele se sai, mas eu acredito muito. Esse negócio, será que ele vai ser um novo Vitinho? Calma, né? Essas análises individuais do Flamengo, acho que até o próprio Rodrigo Caio. Acho que o que atrapalha mais o Flamengo é um espírito coletivo, um ranço de time que falha na hora H, um elenco em alguns momentos acomodado. Se esse astral mudar, alguns jogadores que chegam, eu acho que o Rodrigo Caio é um deles, ele pode crescer muito. Não pode acontecer... Acho que isso aconteceu no São Paulo esse ano. Essa história do time acomodado, o time que cada um começa a perder e aí todo mundo entra naquela onda, naquele marasmo. Eu acho que isso aconteceu um pouco no São Paulo, só que ao contrário esse ano. Começou a subir, né? Começou aquela animação. É que o Flamengo sequer teve esse momento que o São Paulo teve de ânimo. O Flamengo é aquela desconfiança. O próprio torcedor rubro-negro fala mais uma vez, na hora H, não ganha o jogo que devia, o jogador que tinha que aparecer não aparece. É todo esse clima que o Flamengo tem que quebrar. Eu acho que uma vez quebrado isso, esses jogadores que a gente fica analisando individualmente, Vitinho, Rodrigo Caio, eles podem subir junto com um bom momento da equipe. Agora não pode jogar nas costas desses caras, fazer um milagre da transformação. Né? Não é por aí. Eu acho que esse Flamengo não deu liga mesmo como o elenco. Aí o Diego, hoje saiu uma notícia que a contraproposta não foi aceita, né, pelo Flamengo. Né? Diego Ribas. Então, isso pode complicar a permanência dele, porque dizia muito da boa vontade dele em ficar, né? Se houver ali uma pendenga, numa dividida, eu acho que o Flamengo não vai insistir muito. Apesar do torcedor rubro-negro gostar muito do Diego. As críticas que o querido fã do esporte faz a nós, geralmente estão ligadas a gente pegar no pé do Diego. O rubro-negro gosta do Diego. Mas ainda acredita. O Diego é um dilema, né? O Diego é um dilema, porque ele exerce uma função que é valiosa demais e rara no futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, ele se tornou meio que um símbolo do que o Flamengo foi e que não pode ser. Eu acho. E que carrega junto com a diretoria a necessidade de mudança. E a manutenção do Diego vai contra essa questão da mudança. Então fica um dilema, porque ele acaba sendo valioso de alguma forma. Eu acho que ele foi contratado e ele não entregou o que se esperava. Isso é claro. É que ele foi contratado para ser o líder. Para ser o líder, para ser o cara de personalidade, chamar atenção e tal, chamar a responsabilidade nos momentos difíceis, eu acho que ele não entregou. Mas ele nunca foi exatamente isso na carreira. Esse foi um grande jogador, tecnicamente falando, e foi uma referência técnica. E foi mudando ao longo da carreira, né? É que a imagem que a gente fica, na maioria das vezes os torcedores ficam na cabeça, é o Diego de 2002 do cabelinho tigelinha. Santos, tal, aí depois um pouquinho... Mas ele foi mudando ao longo dos anos, as características mudando. Muito tempo na Europa você passa a ser um jogador muito mais de 2 toques, 3 toques, né? E de movimentação do que propriamente um jogador como ele era quando saiu daqui, de pegar a bola, partir para cima. E aí o Flamengo acho que contava muito com essa responsabilidade, com essa coisa de líder, de chamar a atenção, de ser o cara de chegar e pôr a cara para bater. E acho que faltou isso para ele. Faltou. Eu lembro de uma entrevista no último ano, no último jogo dele, no último jogo do Flamengo, ele falou, não, ano que vem a gente vai melhorar. Tal. Você não pode falar isso. Ano que vem, ano que Até vem, porque já ele estava em 16, 17, 18, estamos indo para 19. No Bola da Vez ele se defendeu dizendo isso que o Zé falou, que ele não é mais o jogador box-to-box, né? Ele não tem nem força para isso. Não, o Nicola ia curtir, o olhinho dele ia brilhar. Mas não é isso que a gente cobra dele. A gente cobra dele uma maior participação nos momentos, ainda que sejam poucos momentos. Né? Decisivos, principalmente. Aquela decisão que não teve isso, não pegou no breu. Colocar a bola debaixo do braço e ir embora. É isso. Mas, na verdade, essa questão aí de questão de ser decisivo ou não foi só o Diego, né? O próprio Paquetá não foi na reta final. Mas o Paquetá... O Flamengo não foi decisivo. O Vitinho não foi. Mas o Paquetá tinha sido num momento em que nem se cobrava isso dele. Tinha uma época que só o Paquetá corria. O time do Flamengo, o Paquetá jogava em outra rotação.
Ele fez um manifesto para Pacaembu. Aquele jogo contra o São Paulo, em 2017. ele aparece em todos os cantos. Fez um protesto. Se o Diego sai do Flamengo hoje, vamos supor que chegue aí a notícia... A questão do Diego é salário. Ele quer manter o salário e o Flamengo quer diminuir, é isso? Então, mas vamos supor que ele saia hoje. Seria uma passagem incompleta. Sim. Seria uma passagem mais frustrante em relação ao que se esperava Mas você acha que ele pode dar mais em 2019? Você ficaria com o Diego, com o salário que ele ganha? Ele tem contrato até o meio do ano, né, agora. Mas parece que ele tem uma oferta do time dos Estados Unidos, né, da MLS. Né? Tá, e aí pode ser, então? Pode ser uma saída. Quando você tem um contrato, quando você tem uma outra oferta, você fica muito mais confortável para dizer sim ou não, para conversar, para aceitar ou não, para fazer exigência. Eu quero ganhar a mesma coisa. E aí o Flamengo também no direito de dizer não quero, você não entregou o que eu gostaria e tchau. Sim. E dá tchau. E provavelmente, então, vai ser isso que vai acontecer. Sim. Porque o Flamengo não está disposto mais para pagar o salário do mais na linha do Diego. Rômulo. Eu acho que a saída dele significa uma virada, virada de espírito. Ter, né? Sabe? Só que a diretoria precisa também, ao mesmo tempo que tomar essa decisão que, pelo nome do Diego, se torna uma decisão enfática, né? Ao mesmo tempo também oferecer outros nomes para impulsionar essa mudança. A mudança não vai se concretizar apenas, o Diego saiu. E aí? Quem chegou? Tem mudança? Qual o nome de impacto? É só o Bruno Henrique, que ainda não está confirmado? O Gabigol, que não está confirmado? O Gabigol seria um nome de impacto. Sim, total. Seria o nome de impacto. Mas isso não basta apenas para marcar essa mudança a saída do Diego. A diretoria tem que colocar nomes para a torcida do Flamengo. Chegou o Bruno Henrique, você não pode voltar com o Everton Ribeiro para o meio? Seria algo natural até. O Bruno Henrique, Vitinho, joga o Everton Ribeiro aqui. Pode. Claro, ainda precisa mais um meio, porque não nos esqueçamos, saiu o Paquetá. Sim. Mas, sabe, já mexe com o jeito de jogar. Falando sobre a diretoria, tem a questão do Diego Alves, que a gente não sabe o que vai acontecer. Até agora nada, né? Até agora ninguém se pronunciou. Pois é. A diretoria passada, mas é uma outra diretoria. Vem cá, vamos sentar com o jogador, liga, e aí? O que vai decidir? Beleza? Pronto, olha, o Diego Alves vai ser o nosso goleiro, ou o Diego Alves não vai permanecer no Flamengo. Tem que dar essa notícia para o torcedor do Flamengo, até para o transparência, cara, né? Até para o cara acreditar. Não, meu time estão mandando embora os jogadores, mas eles estão... E antes de tudo, uma resposta para o Abel, né? Então, tem que saber se tem goleiro ou não. Hever foi embora, então, ou seja, você tem que ter um cara ali, um cara mais experiente, trouxe o Rodrigo Caio. Beleza. Dá até uma... né? Você fala, tá, mas é o suficiente? Não sei. Você está falando para a zaga? Não para a zaga. Para o elenco? É suficiente para o torcedor? Não, claro que torcedor. Não. Claro que não. Tem lateral, você tem que trazer mais meia, tem atacante. Não, é muito pouco. E aí você olha para as outras equipes, você vê o São Paulo. Não, o São Paulo mexeu muito melhor que o Flamengo. Aí você vê o Palmeiras, Rafael Veiga, os caras voltando, Zé Rafael... O próprio Corinthians, com algumas contratações, você percebe que já tem uma estrutura, carinha de time, uma carinha e tal, você já percebe. O Flamengo, você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que os próprios torcedores do Flamengo precisam ter essa confiança, né? Mas a diretoria também não está prometendo o pacotão de reforços, e é isso que a gente tem que esperar. Em janeiro deve ter um pacotão de reforços, porque não tem o que fazer. São Paulo, você tem dinheiro, você me surpreendi com o anúncio do Hernanes. Você vai contratar. Eu achava que o Hernanes ia chegar para o São Paulo só em 2020. E surpreendi com esse anúncio no final de semana, já para 2019. Também. E a ação da diretoria de São Paulo merece destaque, não só pela chegada do Hernanes, que é um símbolo do clube, mas também, de certa forma, reduzir um pouco aquela questão do São Paulo 2019 de novo girando em torno de Diego Souza e Nenê. Diego Souza e Nenê. Porque se São Paulo mantendo isso, não iria a lugar nenhum. Se a discussão fosse Diego Souza e Nenê. A chegada do Hernanes muda isso. Já o Flamengo, não sabe se o Diego vai continuar ou não. Os outros nomes de impacto, nenhum confirmado. Quer dizer, o São Paulo já está mostrando que tem mudança para 2019. O Flamengo não. A única mudança, por enquanto, que eu vejo é de gestão. Saiu o Bandeira, chegou outro presidente. De resto, nada ainda. E faltam coisas que já faltavam, principalmente o lateral. A questão do lateral é subestimada todo início de temporada. Faz 3 temporadas que o rubro-negro lembra que não tem lateral lá para junho. Não pode ser assim de novo, né? Não, tem um monte de gente aqui perguntando sobre o lateral. O Landim, ele sabe que precisa de um lateral e ele vai ter que trazer. Não, o René, até dá para começar o ano com ele. Sim, o René tem que titular. Agora, o lateral direita está carente. Agora, na direita, é brabo. Bom,
Esperemos, então, o pacote de reforços do Flamengo. A gente imagina que no começo de janeiro o Landim venha e faça e traga esse pacotão de reforços mesmo, porque é isso que a torcida está esperando. É isso que a gente também está esperando, porque a gente precisa analisar também esses reforços. Quer saber pra onde o Gabriel, né? O Gabigol tem que ir para algum lugar, não é possível, né? Sim, também. Aí depois a gente vai começar a falar de Wagner Love. Isso, não? Eu espero, hein? Eu tenho medo de quando eu voltar ainda ter que falar. Gabigol, West Ham ou Flamengo? Mas tenha certeza que quando você voltar vai ser o seguinte, com a contratação do Hernanes, São Paulo subiu de patamar. Quando a gente voltar, a gente vai perguntar pelo Wagner Love. Não. E aí a gente vai ficar conversando sobre Wagner Love, sobre reforço, Adriano Wagner Love no Flamengo, no Corinthians. Adriano Imperador vai voltar a jogar profissionalmente? Ele deixou aberta essa possibilidade. Até quando isso, hein? Olha, ele tá com 36. Nossa, acho mais uns senhora. 4 anos. Até 40? Adriano Imperador, 40 anos, ainda até é possível? Até 40 eles vão ficar nessa ideia de que sim, ele pode voltar. Tava e muito agora também o Zé falou esse negócio do Ricardo Goulart aqui, né? Porque São Paulo, que você leu? Sim, do São Paulo? Paulo. Meu Deus, já abriu outro capítulo. A gente vai falar, porque Wagner Love e Ricardo Goulart não faltam. Eles sempre estão aí na pauta. A gente vai falar muito de Pato também, porque ele disse que quer voltar para o Brasil, já começou a deixar aquelas dicas ali de que Patos e gansos. Então vamos falar de Pato. O ganso a gente parou, sempre entra, tem jeito. Deus. Ou seja, vai anotando que em janeiro a gente voltará a falar sobre isso. Anotando para o outro janeiro também, que vale a mesma pauta. Mesmo, Wagner Love, janeiro de 2020. 20, você pode anotar Pautas também. de janeiro. Sim. É que nem preço do material escolar. Todo telejornal faz a pauta do preço do material escolar. Ou já é Réveillon na Austrália, né? Já é Ano Novo na Austrália. Agora o Adriano perdeu um gol lá no jogo do Zico, que ele ficou até irritado, né? Sim, ele estava muito simpático, só que não, né? Ele ficou irritado. Ele acho que estava impedido, mas perdeu um gol para alguém que tenta todo ano manter essa expectativa, essa chama. Será que eu aposentei ou não? Vou. Ele ficou bem irritado. Ele levou o jogo do Zico de uma forma mais séria. E chegou na hora. Chegou na hora certa. Chegou na hora, chegou. Que coisa. O padrão dele chegou. Olha, eu quero falar sobre os zagueiros, e aí se eu vou falar de zagueiro, eu vou falar de Rodrigo Caio, e quero mostrar para vocês aí os zagueiros mais caros negociados por time no Brasil. Vamos mostrar. O Yerry Mina foi o primeiro, e o Rodrigo Caio tá aí como 11 milhões em segundo, porque ele foi comprado por 5 milhões, mas foi 45% do passe. Se fossem 100%, o passe seriam 11 bilhões. E é por isso que a gente coloca o Rodrigo Caio como o segundo zagueiro mais caro do futebol brasileiro. Depois vem o Vitor Hugo por 8 milhões, Maicon com 7,5, Felipe com 6 milhões e 200 mil, Balbuena 4 milhões e o Luan 3 milhões. Esses são os zagueiros mais caros do futebol brasileiro. Rodrigo Caio, ele foi, e o professor estava falando, ele foi com 45% do passe para o Flamengo, porque também não tinha mais o que fazer. O São Paulo não tinha mais como ficar com o jogador. O próprio Rodrigo, né? Fechou as portas. O próprio, deu a entrevista, né? Dizendo... Exatamente, quando ele diz aquilo, quando ele diz que está na hora dele sair. E aí, quando chegam para falar, olha, eu fico com 5 milhões, com 45% do passe, São Paulo não tem como falar não. Tipo, eu tenho essa proposta, eu preciso me livrar desse jogador. E é isso que vocês estão me oferecendo, é isso que vocês vão levar. E quando eu falo eu preciso me livrar do jogador, não é que a diretoria estava ali querendo jogar fora o Rodrigo Caio, que ele não serve para nada, porque não é isso. O Rodrigo Caio é um bom jogador, ele pode reencontrar o bom futebol dele, mas ele fechou a porta em uma entrevista que começa a deixar muito complicada a situação dele com a diretoria do São Paulo. Ele não podia ter falado aquilo. Ele se desvaloriza. Acho que ele já falou já já mesmo, falar, eu quero sair mesmo. Chutou a porta, já. Ele já tinha falado também no próprio Bola da Vez aqui. Há um ano ele tinha falado. E tudo isso é consequência de um clima que já está ruim para todo mundo. E que tudo começou depois do fair play, né? É o que eu falei depois do fair play, tudo começou. Porque o fair play que deu a vaga para a seleção brasileira fez isso. Ele estava jogando bem, estava indo bem, teve o problema do fair play, ele fez assim, caiu. O que aconteceu no vestiário foi uma coisa fortíssima para ele, né? E aí Bateu afetou muito. demais, né? E não teve apoio, né, Zé, em nenhum momento da diretoria, ao contrário, teve diretor falando que ele era zagueiro de condomínio. Só que quando ele era zagueiro de condomínio, ele era o único que falava, né? Sim. Que dava a cara para bater. Dava a cara para bater, né? Isso é verdade. Mesmo no caso do Cueva, lembra uma vez que o Cueva... Ele cobrou o Cueva, né? Ele cobrou o Cueva publicamente. Agora, claro, é uma situação difícil, porque geralmente o jogador... Geralmente não, mas é mais natural que o jogador caia em desgraça por algum problema técnico. Uma falha num jogo decisivo. Eu não enxerguei isso no Rodrigo Caio, apesar de haver São Paulinos no Twitter que me mandam, e tal falha localizada em tal jogo. Quer dizer,
quem não gosta do rapaz, claro que vai acabar achando os jogos em que ele falhou. Mas o grosso da bronca com o Rodrigo Caio não é do ponto de vista técnico. É do ponto de vista dessa atitude, principalmente do fair play, dele ser visto como um zagueiro que não tem cara de mal. O futebol tem isso, o torcedor são paulino cobra muito ele mais por isso do que por falhas. Mas também eu vejo em posição física, ele não tem muito, né? É que ele se machucou também, ele ficou muito tempo fora, então não tinha nem como analisar o 2018 dele direito. Então, que não é o zagueiro-zagueirão. Não é o zagueiro-zagueiro. Não de cara de mal, não. Agora, não é porque ele falhou, entregou um título, entregou um jogo. Ao contrário, nessa campanha do São Paulo, ele teve a um passo de ser herói. Aquela cabeçada contra o Botafogo, num jogo importante para a classificação do São Paulo, que o goleiro do Botafogo faz um milagre no fim do jogo. Se ele faz aquele gol, talvez tivesse mudado o patamar dele no São Paulo, o status dele no São Paulo. Não sei se era um processo que teria volta. Teve também as rusgas com o técnico, e no Bola da Vez ele falou, né? Sim, uma certa mágoa com a Aguirre, Mas né? aí eu acho que ele errou. Falando um pouco como a experiência de ex-jogador, né? Ele não pode ficar esperando. O treinador vai falar comigo, foi o que ele tem cobrou, que falar né? comigo. Desculpa, o treinador não é obrigado a falar com ele. Ele está no DM, dificilmente um treinador, por exemplo, se você vai para a Europa, dificilmente ou raramente um treinador vai entrar no DM para falar como é que você está. Então, eu contestei muito isso quando ele falou isso, que eu achei... profissional. Eu falei até que parecia um juvenil. Dando justificativa, não um jogador com convocações de seleção brasileira e que, antes de toda essa situação, era o titular do São Paulo e referência. Achei uma desculpa muito frágil, muito esfarrapada. Parecia realmente um juvenil querendo encontrar, se colocar como uma vítima. E não é assim, você acabou de falar. Não é assim, não pode. Não acontece isso. Ele tem que ficar no DM, fazer o tratamento dele e quando ele for para o campo, aí o treinador vai chegar, como é que você está? Tá tudo bem? Vamos para o jogo e tal. Porque o treinador, ele é informado diariamente, ele tem os relatórios diários do DM, como é que o jogador se encontra, como é que está sendo o tratamento e tal. E depois acabou. Na Europa, então, ele não vai poder se machucar nunca, porque vão deixar ele sozinho lá com o fisioterapeuta. Então, acho que ele quis encarnar um papel de vítima aí que não pegou bem, não. Eu acho que ele quis se justificar quando ele justificava muita coisa do São Paulo. Quando ele fala ali também aquela parte de toda vez que acontecia alguma coisa, eu ia lá e dava entrevista e ninguém estava ao meu lado, ninguém da diretoria estava ali. Eu acho que ele estava querendo mostrar tudo que vocês me xingam e me falam de mim e falam mal de mim, é porque eu ia lá nas entrevistas e dava entrevista e falava. Então, eu ficava com a cara daqueles problemas, daquelas derrotas e daquelas derrotas que doíam muito para o torcedor do São Paulo. E tem uma certa razão. É verdade. Quando um jogador de futebol assume e vai lá e dá entrevista, ele fica com a cara da derrota. O problema é até cronológico. Ele pega a responsabilidade. Mas se ele está dando entrevista, ele sabe que vai ter responsabilidade. Assim, o jogador, às vezes, eu sou um dos defensores do Rodrigo Caio, eu acho ele bom jogador. Mas, assim, se ele vai dar entrevista, acabamos de falar que no momento difícil ele ia lá e dava a cara. Ele não pode, porque eu estou dando a cara aqui, eu vou esperar de alguém para alguém me... Porque no futebol não é assim. O futebol não funciona dessa forma, ou na vida de uma forma geral, dependendo do ambiente e do trabalho onde você se encontra, os caras não estão nem aí para você, cada um vai olhar para o seu, pronto, acabou. Então, assim... Se ele foi lá e ele falou, a responsabilidade dele. Ele pode deitar na cama, dormir tranquilo, porque é a forma de ser do Rodrigo Caio. E acabou, a vida que segue. Não pode ficar remoendo isso, nem esperando de dirigente. Muito mais de dirigente. O máximo quem pode, por incrível que pareça, defender jogador, muitas vezes, é o próprio treinador. Por exemplo, o Abelão é um que, dependendo do que acontecer, ele vai defender o jogador. Um treinador que tem esse tipo de característica. Mas o resto, o futebol não é assim. O futebol é... Eu acho que ele se sentiu, ele fazia aquilo, ele fazia e dava aquela entrevista, mas parecia assim que um acordo, eu faço isso, mas a diretoria vai me dar respaldo, e não deu. Isso faz parte da paixão do jogador com o clube. Quando você vem das categorias de base, você tem a história, você acaba se identificando e você quer falar, você quer defender, porque até então você só viveu dentro desse ambiente. É da casa, né? Você é da casa e tal. Agora, no Flamengo, provavelmente ele vai vivenciar outras situações que farão com que ele já não se comporte. Vai ser bom para Talvez que ele não se comporte dessa forma, não sei, porque aí vai muito do caráter, né, do jogador, da personalidade. Talvez ele possa até se comportar dessa mesma forma, mas ele vai começar a enxergar um mundo diferente daquilo que ele via no São Paulo. E aí ele vai ver que existem determinados comportamentos, para ele, como pessoa, como ser humano e como jogador, por último, não, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve.
isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai me fazer mal, então eu vou jogar para fora, isso é matéria que eu não preciso estudar, porque não vai cair na prova, para ele amadurecer como jogador, né? Como ser humano. Jogador, uma hora a vida passa. O jogador de futebol acaba e depois você tem uma vida pela frente. Se você não aprender nada no período que você está, que ele está sendo, né? Que ele está agora, né? Se ele está, jogador de futebol... Não. A Marcela está um pouco confusa. Eu errei. Mas pode continuar, Zé, desculpa. Quando ele parar de jogar bola, ele vai ter um problema seríssimo, porque a vida não é como no futebol. No futebol, o jogador de futebol tem tudo. Vem cá, passa a mão na cabeça. Um mar de rosas. Não pega nem uma maçaneta. Fica tranquilo. Acabou a vida de jogador de futebol, dependendo da maneira e da forma como o cara parar, ele vai ter que pegar a fila no banco. Você sentiu isso, Zé? Não, porque eu nunca vivi, assim, achei que eu sou igual a todo mundo. O Zé é do povo. Ele é do povo, ele nunca foi, nunca teve o glamour. Tá bom, é isso aí, Zé. Tudo bem, Zé. Primeiro porque eu sou de um outro tempo, né? O tempo que eu joguei futebol é diferente do futebol que se joga hoje, do ambiente que se joga hoje. Passei por algumas dificuldades. Mudou brutalmente, né? Mudou muito. 2 décadas, Nossa Senhora, hein? Mudou muito. Pra você ter em uma 5 ideia, anos a gente consegue ver patamar de salário, a mudança que foi? Só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia. No Júnior, jogava no Júnior, no Juvenil, a gente ganhava o salário era uma semana de ônibus ou o lanche no Teixeirinha, ou na Barraca do Suco. Hoje, um moleque do Júnior ganha 20 mil, 30 mil. Tem carro importado. Tem contrato de 5 anos. Você chega no CT do Júnior hoje, e aí não quero desejar mal para os meninos, pelo amor de Deus, estou só dando a ilustração da evolução do que virou o mundo do futebol. Sim, os carros. Você chega no CT hoje dos meninos treinando, os caras chegam de carro. A gente descia na São Jorge, muitas vezes eu fui andando da Penha até o Corinthians, né, com meu amigo, com o Jefferson, com o Chuchu lá, que a gente fazia parte, treinava no campo do Corinthians, para a gente poder parar na Rua São Jorge e comer um PF, para ter o dinheiro para comprar o PF. Sim, então, são assim, meninos que têm assessores. Outras coisas. Então, muda um pouco. E um amigo meu falou assim, você só vai conhecer realmente a verdadeira vida, né, os caras, quando você parar de jogar futebol. Porque aí você vai ter que entrar na fila do banco, você vai ter que olhar o que entra e o que sai, você vai começar a prestar atenção naquilo que acontece dentro da sua casa, né? Porque muitas vezes a gente confia em determinadas pessoas que esses assessores, essa série de pessoas que estão ao redor, que você fica isolado do mundo. Sim. E aí acabam os luxos e os sim e mimos. não, para a gente ir para o intervalo. Preciso chamar um intervalo. Rodrigo Caio, sim ou não no Flamengo? Sim. Rodrigo Caio, sim ou não no Flamengo? Foi uma boa? Eu quero que ele vá bem no Flamengo. Eu não acho Mas você achou que foi uma boa, sim ou não? Eu acho que não é o perfil que o Flamengo precisa no momento para o elenco do Flamengo. Não. E aí, professor? Sim, vai crescer, vai amadurecer. Tá bom. Torço pelo sucesso. Torce, mas você não acha que foi uma boa? Mas eu acho que certo. não combina com o que o Flamengo demanda no momento. A personalidade do... Porque isso que você citou Era sim ou não? Era sim ou não? Tá na tese. Desculpa, mas a justificativa que... Eu tinha citado isso, o Zé citou hoje, do Rodrigo Caio lá, alegando que não era procurado. Me pareceu uma coisa tão pueril de um juvenil e não de alguém com convocação de seleção brasileira e que era referência do São Paulo, que para mim se pegou muito mal. E o Flamengo, há 2 anos, 3 anos, que a gente fala mal do Flamengo? É justamente isso, esse Flamengo perfil, vai mudar, o Flamengo esse perfil vai de mudar. omissão, tudo. O Abel vai abraçá-lo. E o Rodrigo Caio vai mudar. Vem cá, Rodrigo Caio, eu vou fazer de você o que o Filipão fez com o Dudu. Caio, eu não consigo enxergar o momento do Rodrigo Caio como algo benéfico para o que o Flamengo precisa de mudança. O Abel vai abraçá-lo. Os dois mudarão juntos. Mas que todos as coisas vão mudar. Tenham sucesso. O ano novo está chegando. Muito bem. Muita saúde, amor para o Rodrigo Caio, para o Abel, para todos. Muito bem. E para o fãs de esportes. Intervalo, a gente volta já. Segura!